Oi, gente. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o medo. Ai, que medo falar do medo. Eu até andei evitando, viu? Andei evitando mesmo falar sobre esse assunto. E o mais engraçado, assim, eu tive que trabalhar sobre esse tema porque o módulo 2 do projeto Conexão que eu estou fazendo com a Andréa Peixoto era justamente os medos internos, né? O medo da morte, o medo da gente enlouquecer, os nossos medos atrelado à projeção astral. Né? Então, aqueles medos que a gente carrega por se projetar, quem costuma sair do corpo, e aí tem medo de morrer durante uma projeção, tem o medo de ficar maluco com isso, né? O medo também de se autoconhecer, porque a projeção astral facilita o nosso autoconhecimento, né? E era um tema que eu tive que pensar, né? Então me conectei com o medo. Mas antes de eu começar a pensar, eu já estava meio que na vibe do medo. Eu já vinha num processo assim, né? E até que antes de eu começar o projeto Conexão, eu tive praticamente uma crise de pânico e não estava entendendo nada, porque eu nunca passei por isso, né? E estava sendo, eu estava completamente fora do meu eixo, muito esquisito, né? Passei por uma crise forte. Depois que eu fiz esse módulo, ela ameaçou dar de novo. O módulo 3 é falando de medo de novo, mas agora dos medos externos, falando de obsessores, de umbral, né? O que as pessoas costumam ter medo do que vem lá do outro lado. E aí eu disse, bom, e agora? A gente não pode entrar na vibe, tá? A gente não pode se entregar ao medo. O medo bate, o medo surge, o medo é normal. Quando eu digo assim que eu não sentia medo, talvez eu tenha me expressado até mal. Eu consigo trabalhar bem, né, com o medo, com esse tipo de medo. Por exemplo, eu não tenho medo de espíritos, eu não tenho medo de fantasmas, eu não tenho medo de nada disso. Então, quando eu faço as minhas projeções, dificilmente eu entro em pânico do lado de lá pelas coisas que eu estou vendo. É lógico que às vezes um sufoco ou outro que a gente passa é quando você não está muito equilibrado, você não está tão lúcido. E geralmente quando você sai na projeção lúcida mesmo, né? Você tem noção que você está numa outra dimensão daquilo o que é possível deles fazerem com você, o que não é. Então, isso aí afasta um pouco o medo. Né? O próprio processo projetivo eu já estou acostumada, então aquela coisa da catalepsia, de sentir meu corpo inflar, nada disso me dá medo, porque eu já estou acostumada. Mas, assim, eu comecei a sentir medo aqui. Aí que foi terrível. Por quê? Talvez eu tenha deixado cair um pouco a minha vibração e me contaminei por essa onda toda que está aqui, tá? A gente está passando por um período meio complicadinho no planeta mesmo. Eu pensei que fosse coisa minha, mas não é. As pessoas que são um pouquinho mais sensíveis estão percebendo essa energia, né? Não é uma energia legal. O planeta está meio denso mesmo, meio carregadão. E isso faz com que os espíritos consigam interagir melhor conosco. Porque no momento que a gente joga na psicosfera do planeta essa energia mais densa, eles trabalham com esse tipo de energia. Então eles conseguem interagir melhor conosco, conseguem até nos atingir. Agora, para eles chegarem perto da gente e a gente começar a percebê-los, a gente tem que estar na mesma frequência, a gente tem que estar vibrando mais ou menos bem parecido, bem próximo deles. E, infelizmente, ninguém aqui é perfeito. Então, de vez em quando, a gente deixa a peteca cair e eles vêm, tá? Eu comecei com uma sensação de pânico terrível, que eu não sabia de onde, nem o motivo. Se você parar para pensar, assim, eu sei que eu também ouvi relatos de muitas pessoas que também estavam com os mesmos sintomas, né? Você fica com mais pânico ainda, porque se você parar e analisar a situação, você não consegue perceber, não consegue entender o motivo daquele medo. Mas é uma coisa física, afeta o teu corpo. Parece que o teu organismo fica o tempo todo em estado de alerta. Né? Você fica com a produção alta de adrenalina, que qualquer coisa você está
mesmo em estado de tensão. Eu senti muito, né? Eu começo a sentir o meu plexo solar, o funcionamento dele é intenso. Eu não sei ainda se é um sistema de autodefesa, né? E ele está tentando se defender, processando a energia toda que está no ambiente, se é um ataque mesmo, porque algumas vezes é ataque, porque é por onde nós somos drenados, então aí dei sopa e estou sendo drenada, e aí a sensação de medo é pela aproximação dessas consciências, né? Eu sei que é uma coisa horrível, né? Até então eu só ouvia falar que as pessoas tinham síndrome do pânico, que é um caso clínico aí estudado, mas eu não acredito que eu não tomei remédio, não tomei nada para passar, né? Eu me agarrei a eles, pedi ajuda aos meus amigos espirituais e é um conselho que eu dou, sabe? Tá com medo, tá com essa sensação, essa coisa ruim, procura ajuda. Procura ajuda. Eu tô falando pelo que eu passei. Procura uma igreja, procura um centro kardecista, um local que vai te dar assistência, que você consiga se conectar melhor com o lado bem da força. Então, não importa onde, uma igreja evangélica, uma igreja católica, se você tiver com essa sensação, que é horrível, horrível mesmo, a gente quase surta. E aí, quanto mais apavorado a gente fica, mais a gente fica conectado com a galera do mal. É incrível. Eles se aproveitam mesmo, porque é uma brecha. É onde a gente deixa a nossa vibe cair, a gente entra no mesmo padrão frequencial que eles, e eles aí se aproveitam, tá? E é perigoso até. Dependendo com o que você tiver em sintonia, eles se aproximam e até te induzem a fazer besteira mesmo. A primeira crise que eu tive, eu ouvi uma galera ao meu lado me induzindo ali a cometer suicídio, uma coisa absurda. Não é a primeira vez, mas eu entendo esse processo porque eu faço trabalho com pessoas que estão querendo se suicidar, né? Eu já falei que em diversos vídeos aí eu já expliquei que eu saio para fazer esse tipo de trabalho. Vou assistida, vou acompanhada com os meus mentores, mas eu converso com as pessoas, às vezes pessoas que estão até aqui, estão acordadas, estão em vigília, e eu me aproximo delas para demovê-las dessa ideia. É um trabalho assistencial que eu faço fora do corpo. Então, quando eu deixo imagina uma pessoa dessa, às vezes ela está em processo obsessivo também. Então, quando eu me aproximo, tudo bem que eu estou com os meus mentores, mas talvez eu vá fazer esse tipo de trabalho porque eu estou vibrando, né? Meu corpo está num padrão vibratório que consiga atingir quem está aqui. Eu talvez esteja mais densa do que os meus amigos espirituais para poder interferir e conversar mentalmente, né? Interagir com a pessoa que está aqui em vigília pensando em fazer besteira. Então, às vezes, eu futuco quem? Os obsessores dessa pessoa, que estão ali induzindo ela justamente para o mal. E aí, no momento que eu deixo a minha vibe cair, esses obsessores podem se aproveitar da situação e ficar me perturbando, né? Então, eu tenho que estar em constante orar e vigiar mesmo. Então, mas isso é o que? É autoconhecimento, né? Eu sei o que eu faço, eu conheço o trabalho que eu faço. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu corro para procurar ajuda. Quem não aguenta com mandinga não carrega patuá, não é assim? Então, eu não sou Mulher Maravilha. Aí eu já sei que o problema é que eu tenho que pedir ajuda para eles e às vezes a gente entra numa frequência que fica difícil até da gente ser ajudada porque a gente não consegue essa conexão. Então você tem que ir para um lugar que é protegido. Um centro espírita, um centro kardecista, uma igreja evangélica, uma igreja católica são locais que possuem toda uma equipe espiritual que faz uma proteção ali. Então, no momento que você entra, os mais trevosos já são barrados na porta. Mesmo que você esteja acompanhada ali da gangue do barulho. Entendeu? Então, aqueles que são piores, eles são barrados. Eles estão ali, eles são... Lógico que um outro mais espertinho às vezes consegue entrar. Mas você está ali num local que você pelo menos já afastou. Acho que mais da metade deles ao teu redor. Então, você consegue recobrar de novo um pouquinho do teu equilíbrio para você
fazer uma prece sincera pedindo ajuda e se reconectar de novo com eles e alterar o teu padrão de vibração, né? Então, o conselho que eu dou para você: está mal, está se sentindo mal, não adianta ficar debaixo das cobertas, não adianta, que isso só vai piorar, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo procurar ajuda, sabe? Levanta, sai de casa, sai de dentro de casa, porque também, às vezes, o nosso ambiente de casa, né, o nosso lar, está repleto desses espíritos que estão querendo nos perturbar. Então, num momento desse, a melhor coisa é sair um pouco. Sai e procura ajuda no lugar certo, tá? Nessa hora, eu até não aconselho procurar ajuda em centro de Umbanda. Por quê? Que alguns centros de Umbanda, não são todos, mas alguns trabalham com uma energia mais densa, com espíritos que vibram numa energia mais densa. Então, assim, no centro kardecista tem espíritos mais densos? Tem também. Nas igrejas tem? Tem também. Só que o padrão tem muito mais chance de você estar de alcançar um padrão um pouquinho melhor e sair daquela vibe mais carregadinha que você estava. Tá? Não tô desmerecendo os centros de Umbanda, gente. Eles fazem um trabalho maravilhoso. E depois que você se reequilibra, até eu já falei que eu já passei por descarrego em centro de Umbanda, e tem que fazer. Só que os centros de Umbanda são muito misturados. Tá? Se você não conhece bem aquele centro, não vá. Se você realmente já conhece, você frequenta, é o centro que você frequenta, aí tudo bem, você está lá. Agora, eu digo, num momento de desespero, não vá no primeiro que te indicaram. Ah, porque lá é bom, não sei o que. Se você não conhece, num momento desse, a não ser que seja uma pessoa que realmente já tenha feito um tratamento sério lá dentro e diga, não vai, como eu aconselho esse que eu fui lá, a casa de Samir, lá em São Gonçalo. É um trabalho sério que eles fazem, eu passei por lá, então eu atesto, tá? É uma casa séria, de Umbanda pura. Então, é só a ressalva que eu faço contra os centros de Umbanda, porque é muito misturado mesmo. Eles trabalham com diversas linhas, trabalham com diversos tipos de espírito, tá? Mas é um trabalho maravilhoso que eu não desmereço, só que infelizmente a gente tem que saber direitinho, porque tem muita mistura dentro. Né? Eu não tenho papas na língua, gente. Eu falo realmente o que eu vejo, o que eu sinto, e eu quero o bem de todo mundo, tá? Então, quando eu falo, às vezes muita gente me censura por você é espiritualista e você recomenda em igreja? Recomendo, porque eu sei que tem muito trabalho bom feito dentro das igrejas, tá? Igreja evangélica, igreja católica, mesmo não sendo a favor da religião. Não sou a favor, não tenho religião nenhuma, mas recomendo. Bom, e respeito que cada um está na sua linha, tá? E sei que o trabalho é feito. Lá dentro é um trabalho sério, tem equipes sérias trabalhando dentro das igrejas também. Essa sensação do medo, né, que a gente está aí sentindo, é porque pode ser a sua percepção que é um pouquinho mais ampliadinha, né? Alguns, eu falei, aquele lance da configuração, alguns de nós percebem mesmo melhor o ambiente que está ao nosso redor. Então a gente consegue captar que tem energias ruins próximas, e aí também entra aquele lance do desconhecido. Você desconhece, todo o nosso corpo está passando por um processo de alteração aí, de mudança vibratória. Isso não eu não acredito que seja balela. Eu estou sentindo, eu sei que muita gente sente, sensação de tontura de repente. Já fiz todos os exames, tá? Também, antes disso, descarte problema físico, eu fiz. Então não tem nada de físico. É a frequência, essa mudança dessa frequência mesmo, os apitos no ouvido, você está bem, de repente dá uma taquicardia e para. A gente está sendo preparada, a gente está se adaptando à nova frequência que a Terra está mudando também. Ela também já está alterando essa frequência. Quem acompanha aí a frequência Schumann, né, que acompanha, tem um site aí que até mostra como está acontecendo essa vibração aí no momento atual. Então, você percebe que está oscilando muito,
né? A frequência da Terra, da vibração da matéria da Terra, da energia eletromagnética dela, como ela está vibrando, isso aí está alterando a todo momento, e principalmente ela está dando picos bem altos nessa frequência, porque a gente está sofrendo esse ajuste, e isso interfere na gente, muito. Então, o nosso corpo está se adaptando também. E, às vezes, justamente por a gente estar tendo essas sensações físicas desconhecidas, isso trabalha dentro da gente de forma natural, é um mecanismo de defesa do nosso corpo físico, né? Você não, é uma sensação desconhecida para você, esse mal-estar súbito, essas coisas todas que estão acontecendo conosco. A vista embaralha, do nada. Eu agora fui fazer exame de vista e é muito engraçado, porque no dia que eu fui fazer o exame, a minha vista direita que estava pior. A médica até identificou, achou que era um princípiozinho de catarata, que ela disse, poxa, mas você é tão nova para ter, não sei. Ou é um astigmatismo, tá, tudo bem, então eu vou pegar até o óculos amanhã, que ficou pronto. Mas o mais engraçado, aí num dia era a direita que estava embaçada, no outro dia era a esquerda que estava embaçada, e a direita estava enxergando perfeitamente bem, né? Então a gente está sofrendo umas adaptações, todo o nosso corpo está sentindo. Então, esses apitos no ouvido são frequências novas que estão chegando até nós, que a gente está começando a captar essas ondas diferentes daquelas que a gente estava acostumado a captar, né? Então, às vezes dor de cabeça que passa do nada, aparece, dá, some, né? Uma taquicardia, que eu já falei, sudorese, às vezes dá também mal-estar, tanto calafrio quanto aumento da temperatura. Eu sei que muita gente vai dizer, essa mulher está na menopausa, mas não é isso não, tá? Porque tem muita gente jovem aí sentindo os mesmos sintomas. Eu que falo com muita gente, eu que escuto que as pessoas vêm me contar, tem muita gente novinha que está passando exatamente a mesma coisa que eu estou passando. Então, por a gente desconhecer, nosso organismo fica em alerta, né? É química também, aí como é que é a produção de adrenalina, porque a gente está em alerta, e isso vai desencadeando outras coisas. Então, além dos fenômenos físicos, né, que além dos espirituais, que a gente está percebendo, vai atingir o nosso corpo físico, né? E aí isso tem também vai em cadeia, vai desencadeando, e é todo um processo de medo por a gente desconhecer o que tá se passando conosco, né? Então, aí, juntando tudo isso, a gente fica nessa sensação aí de eterna cair na montanha-russa. O meu medo, quando eu tenho a crise, é justamente assim, parece que eu estou em queda livre o tempo todo. Sabe aquele frio no estômago que dá quando você cai na montanha-russa? Exatamente assim. Você fica com aquele frio que não passa, né? Você está em queda livre, a sensação de que você está num vazio, num abismo danado. E aí você começa a analisar. Tudo bem que eu vim passando por processos emocionais, né? Passei por uma separação, não é nada fácil, um medo da vida nova, um medo do desconhecido, um medo são diversos fatores que também atingem o nosso emocional, o nosso psicológico. Mas, mesmo assim, existe mesmo uma situação aí no ar que está complicada. Eu, inclusive, recebo várias notícias e tal, então são vários espiritualistas falando a mesma coisa. Inclusive, na semana que eu tive uma recaída aí da crise, o Divaldo botou uma mensagem no ar falando que a gente tem que estar atento. E aí, logo depois, eu não ia nem falar nada, não ia... Eu estou gravando até menos vídeo, não queria nem falar nesse assunto, porque só de falar nisso atiçava. Tá? Eu fiquei numa fase tão ruim que até... Coitado, o Frank tentou me ajudar. E teve um dia que eu disse, Frank, eu não vou falar mais nisso, que isso tá me dando pânico,
eu tô entrando na vibe, eu tenho que parar, eu tenho que ocupar a minha cabeça com outras coisas, que é o conselho que eu dou para vocês. Busque outras coisas. Olha, eu até começar a ver série, eu comecei. Eu sempre fui resistente às séries. Peguei Outlander e assisti a primeira temporada assim de cabo a rabo. Porque você é o segredo, você tem que ocupar a tua mente com outras coisas para sair daquela vibração, sabe? Sai daquilo e prece, muita prece. Você sai daquilo e quando não respirou, agradece, seja grato. Não precisa mais nada, só agradece. Diz que bom que hoje eu tô bem. Todo dia agora eu tenho acordado e agradeço. Tô bem, porque eu acordava muito mal, eu já acordava com essa sensação de queda livre. Horrível, uma coisa horrível. Só quem passou sabe o que eu tô falando, né? Então, estou buscando até outras coisas mesmo, ocupações profissionais, voltei para o paisagismo. É o que eu tenho para falar para vocês, sabe? Procurem um artesanato, um hobby, ocupa a cabeça, ocupa o corpo fazendo alguma coisa que isso vai passar. É um período de transição, já foi explicado para muita gente aí o que eu estava falando da mensagem do Divaldo. Procura a mensagem do Divaldo do dia 15 de outubro. Uma mensagem muito bacana que ele passou, dando força, ânimo para a gente, que é um trabalho individual. A gente tem que fazer a nossa parte para sair dessa vibe, a gente tem que fazer esse esforço para sair, para não entrar nessa onda toda que está aí, né, que está em cima. Não é só no nosso planeta, não, no nosso país, não, é no planeta todo, tá? A gente não se contaminar muito com as notícias, a gente se compadecer do que está acontecendo lá fora. Nossos sentimentos, nossas emoções estão super ampliadas por conta dessa nossa mudança de percepção. Eu também falei até eu soube da notícia aí desse míssil que a Rússia fez, que tem um poder destrutivo enorme, capaz de destruir um país do tamanho da França. Aquilo me deixou numa tristeza, sabe? De ver como que se gasta para destruir. Em vez da gente gastar, a humanidade está gastando energia, dinheiro, tempo para construir. A gente está gastando para uma coisa destrutiva, sabe? Isso me deixou tão triste, mas foi bom que eu tive uma projeção no dia seguinte, onde me puxaram a orelha. Disseram que não adianta ficar triste, que a gente tem que fazer justamente a nossa parte, mudando, sorrindo para as pessoas, mudando o padrão, nos policiando, não entrando. Se vocês perceberem, comece a observar como as pessoas estão mais nervosas na rua. Aquelas que não têm um pouquinho de conhecimento, que não têm um pouquinho de noção, que não têm um pouquinho de vontade mesmo de melhorar, porque a gente vê a maioria das pessoas assim, né? Essas estão sendo muito mais atingidas, elas estão agressivas. Você convive com as pessoas na rua, tá um absurdo. Então não entre na vibe dessas pessoas. Tenha sempre consciência que não, eu estou querendo melhorar, eu não quero entrar nessa vibe. Então se o outro te provocar, não entre na provocação, sabe? Eu sei que isso pode parecer até uma coisa assim meio hipernótica de você se sentir superior ao outro, mas o momento é para isso. O conselho que eu recebi, haja superiormente. Haja assim, se conscientize que você está vibrando superior ao outro. Eu recebi esse conselho explicitamente. Porque também a gente fica até nisso de eu tô me sentindo melhor do que o outro, mas a gente está mesmo, tá? Quem tem um pouquinho de consciência tá num padrão melhor já. Agora, isso não quer dizer que justamente você não vai sair pisando em ninguém. Você vai sair compreendendo o outro, compreendendo melhor por que aquela pessoa está assim. Ele, infelizmente, ainda não conseguiu. Ele ainda não despertou. Então, nós que estamos um pouquinho mais despertos, temos a responsabilidade conosco e com o outro também. Porque no momento que a gente não interage com ele naquela frequência, a gente já está ali meio caminho andado para ir melhorando o que está ao nosso redor. Que no momento que você entra na vibe, aí pronto. Aí você vai contaminando tudo com aquela vibe ruim também. Vai reverberando.
você tá ruim com ele e ele chuta. Tem até um vídeo que é assim, né? Um vai chutando o outro, um vai fazendo coisa ruim pro outro. Então a gente tem que estancar. A gente está desperto, vamos fazer justamente o contrário. Não vamos nos deixar, né, a gente se contaminar com a energia ruim. Olha, você anda pelo trânsito, agora a gente está levando fechada de tudo quanto é jeito. Eu contei até que eu fiquei esperando sei lá, uns 5, 10 minutos no supermercado, enquanto um senhorzinho botava as compras no carro, aqui parada com a seta ligada, que eu ia entrar. O cara saiu, veio um por trás e entrou na vaga, na mesma hora. Eu falei com ele rindo, é lógico que eu não ia deixar ele passar em branco, né? Eu digo, poxa, brincadeira, hein? Você não tem educação, não? Eu falei rindo. Ele até ficou com vergonha. Ele disse, eu não vi, desculpa, não sei o quê. Quer dizer, levei na brincadeira. Eu digo, não, tudo bem, tá saindo outra linha, eu vou esperar. Desculpa. Quer dizer, na hora, né, se é outro, já xinga, já. Então a gente tem que tomar cuidado danado. Essas coisas estão acontecendo mesmo para provocar tumulto. Não é que a gente esteja sendo testado, não. É porque tá no ar. Tá no ar, essa energia ruim tá no ar mesmo, né? A gente teve aí eleições, isso não é só aqui não, a gente está falando daqui, mas está no mundo todo. A gente tem que se compadecer de todo mundo, as fronteiras estão cada vez mais se fechando, você vê que os países entram em guerra interna e as fronteiras são fechadas, em vez da gente acolher as pessoas que estão pedindo abrigo, os refugiados, a gente se fecha. Gente, é um absurdo, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Olha o que está acontecendo na Venezuela, por causa de uma ideologia, o cara lá não aceita nem ajuda humanitária. Que se ferre, que se lasque o povo, mas é a minha vontade que tem que imperar, né? Então a gente tem que... Vamos fazer o quê? Vamos abrigar quem está saindo de lá, largando as casas. O povo está largando as casas porque não tem condição de viver, às vezes, no seu país. Olha os sírios, olha... E no mundo todo está acontecendo isso, gente. Então a gente não pode entrar nessa vibe de revolta, de farinha pouco meu pirão primeiro, que nem a Inglaterra aí que quis se fechar, não, porque daqui a pouco aqui vai ficar ruim pro meu povo. Gente, a gente tem que se unir. Não, enquanto houver esse tipo de pensamento que eu tenho que defender a minha casa, a minha família, o meu país, o meu estado, a minha ideologia, a minha religião, a gente não vai conseguir crescer, tá? A gente tem que unir, pensar que somos irmãos, a tendência, o ideal é justamente as fronteiras acabarem. Sei que isso é utopia, mas seria o ideal. Então, já que a gente não pode fazer isso no físico, vamos fazer pelo menos no mental, tá? Acolher, entender, compreender, enxergar o outro de verdade como uma continuação da gente, né? Como parte de nós. O outro é a minha continuação, né? E não vamos dar trela para o medo, tá? Medo é normal, tá acontecendo com muita gente, então vamos tocando barco com medo mesmo, com vontade, vamos encarar, vamos à luta, e não vamos perder para o lado negro da força, não, tá? Eles estão aí, mas a gente não vai dar mole, não. É período de transição, é assim mesmo, está intensificando cada vez mais. Nunca não acreditava nesse tipo de coisa, achava que era bobeira, mas agora estou sentindo na pele, com as projeções cada vez mais vêm reforçar que está acontecendo mesmo, né? A gente não é historinha, a gente está passando por esse período mesmo de transição e a gente tem que se unir para evitar uma guerra, um colapso aí maior. Temos mesmo. Eu sei que as guerras não são feitas por outros senão nós mesmos. Somos nós que compramos a guerra, a ideia da guerra, tá? Começa assim, porque é o meu país, porque eu tenho que defender, e aí o povo todo compra essa ideia. Então a gente tem que fazer o pequenininho, é a nossa parte. Parece insignificante, foi o conselho também que eu ouvi. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Né? Não guerreie, não lute, não apoie, não compre essa ideia, porque o mundo está na iminência de um colapso. Tá? Não é brincadeira, não. É força, a galera aí que está querendo que
que a coisa pegue fogo, que o circo pegue fogo, está trabalhando com vontade. Tá? Não adianta a gente botar nas mãos de Deus, porque tudo tem um motivo. Não. O motivo somos nós que construímos. Quando fala tem um livre-arbítrio, tem, é a sua escolha. É a sua escolha fazer, mudar isso aí ou não. Se cada um de nós tivermos consciência de que não vamos fazer guerra, não vamos guerrear, a guerra não acontece. Mas enquanto houver aqueles que acham que o PT é melhor do que o PMDB, que não sei o que é melhor do que não sei o que lá, e que quem é PT não presta, quem é PMDB não, que tem coxinha, que não tem coxinha, enquanto ainda existir isso aí, a guerra está na nossa porta, tá? Bom, foi o conselho que eu ouvi. Fiquei realmente muito triste mesmo, e entrei na vibe da tristeza, que também não é legal. Tá? A gente tem que compreender. Dói, às vezes, ver estupidez humana. Dói. Às vezes, em coisas pequenas, a gente vê pessoas ao nosso lado cometendo tanto absurdo, né? Você imagina numa coisa assim mundial. Então, dói. Não vamos entrar nessa, né? E não vamos deixar o medo também nos contaminar, porque é o que eles querem. A gente sentindo medo, a gente fica acuado e não age. Né? Não age, não busca socorro, não muda a vibração. Bom, gente, com medo, sem medo, vamos que vamos. Estou aqui com vocês, estou me esforçando para gravar. Também tenho ficado um pouquinho enrolada, porque por conta disso eu procurei outra atividade. Acho que muita gente já sabe aí que eu voltei ao paisagismo. Estou feliz, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Então, estou correndo atrás de clientes, estou buscando alternativas aí de trabalho também. E aí acaba que eu fico um pouquinho enrolada para gravar. Mas continuo com vocês, estou acompanhando, tenho lido. O que eu posso eu respondo. Eu agora fiz o óculos para poder ficar no computador, porque o celular também é muito pequenininho. Não é só isso, para responder no celular é ruim. Então eu no computador respondo melhor. Tamo junto, tá? Falei demais, aí meia hora o pessoal reclama dos vídeos longos e que eu enrolo pra caramba. Desculpa, tá? Olha, mais uma vez, muito obrigada. De coração mesmo, gratidão. E fiquem com a luz.